Tema de colaboração premiada, Livânia Maria da Silva Farias, 26 de abril de 2019, que quiseram 2019. Livânia, o último assunto que consta na proposta sobre João Azevedo. Tá? E aí, a gente eu já deixo considerado que teve um problema no áudio e a gente precisa refazer a gravação. Que já estava bem adiantada. Isso, mas a gente... Presidente Alberto Cartacho, Thiago Nascimento. Vamos lá, como é que começou o João? O primeiro contato, o João, ele era o cargo que ele exercia na administração, como é que ele começou? Desde 2011 que ele foi nomeado secretário de Recursos Hídricos, o nome da secretaria é um nome enorme, e depois se transformou em outras secretarias, enfim, ele tinha uma secretaria e tinha 7 vinculadas a ele. Certo. Então, João havia se decidido que ele ia ser o candidato a governador em 2018. João pediu, se afastou do cargo para ser candidato em abril, e após o afastamento dele, eu fui chamada por o atual governador da época, Ricardo Coutinho, para que eu providenciasse um valor para ser repassado para o candidato, para João Azevedo, esse valor para que ele pagasse as despesas de campanha, enfim, ele ia andar o estado todo, e que como não era secretário, não tinha salário, e aí teria que se fazer com que ele se sustentasse. E aí eu disse a ele, quanto é esse valor? Ele disse uns 100, 150, eu disse 120, tá bom? Ele disse, tá bom, 120. Eu disse, olha, esse dinheiro só tem para sair da Cruz Vermelha, porque é o único dinheiro que a gente recebe mensal. Apesar dele atrasar, mas assim, quando ele atrasa um mês, como o valor que ele paga é superior, a gente guarda e já passa no outro mês, que é para entregar para... Eu vou entregar a quem? Aí você fala com o João. Você fala com o João. Passaram-se uns dias, me encontrei com o João e disse a ele que o problema dele já havia sido resolvido e o que era que eu fazia? Entregava a quem? Você falou para ele o valor já? Falei, disse que o valor tinha sido ajustado em 120 mil. Certo. Aí ele disse, então você fala com Deusdete. Aí eu fui... Deusdete Queiroga, que ficou no lugar dele como... Ele era secretário executivo e passou a ser secretário, quando o João saiu. Certo. Ele ficou como secretário executivo da Secretaria de Recursos Hídricos e virou secretário. E virou secretário. E hoje ele hoje atualmente ainda é secretário. Exato. E aí eu fui e falei com o Leandro. Disse, Leandro, olha, tem esse dinheiro para repassar, você vai, quando receber o dinheiro da Cruz, você já vai guardando que isso vai ser para ser repassado para João, que ficou firmado entre eu e Ricardo Coutinho, que seria até julho. Porque a partir da coisa era o dinheiro da campanha. E aí, analisando lá juridicamente, eles viu que o carro, como esse dinheiro não tinha como dizer a origem de onde vinha, então o carro que ele anda precisava ser locado e ir pelo partido, e assim foi feito. Mas o restante era isso. Então, Leandro entregava para Deusdete, Deusdete costumava saber, hoje, quando é que vai sair isso, por mensagem de WhatsApp. Ele me mandava as mensagens e eu mandava ele procurar o rapaz. E o rapaz era o Leandro. E eu só comentava com o Leandro, Leandro entregou? Ele disse, não, Deusdete não me procurou ainda. Eu disse, mas procure, que ele está me cobrando. E se eu já tinha dito a Leandro que era para fazer, Leandro foi fazendo os pagamentos. Só para consignar, os pagamentos eles foram de quando a quando? De abril, ou início de maio, até final de julho. Então, abril, maio, junho, julho. Exato. 480 mil reais. Cerca de 4 meses de 120 mil. Perfeito. Então, João terminou Deusdete, e depois foi em 30/7 de julho, que está aqui na minha agenda. Eu anotei no dia que fui chamado para uma reunião com ele,
E aí, além de tratar de diversas... Participaram da reunião. Você, João, foi a única reunião? Fui lá no Canal 40, Canal 40. só eu e João. Só você e João? Esses não teve assuntos... participação mais Não. ninguém? Quando precisava chamar uma pessoa, ele mandava entrar na hora, mas eu só conversava isso com ele. Tá bom. Aí ele, nessa reunião, ele foi tratar da parte da família dele, que é uma nora de nome Yara Celi da Nóbrega Lins, que ela trabalhava na Agevisa e que ela precisava ser exonerada urgente, porque João não queria que saísse. Até citou exemplos, exemplos no tempo da campanha de Cida Ramos, foi se dizer que tinha nepotismo e aí a irmã de Cida tinha um cargo no governo. Então ele disse, eu não quero que aconteça aquilo comigo. Aí era ela, que era nora dele, e essa Cátia Regina de Medeiros, que era uma cunhada dele, de matrícula 720-589, dígito 9, trabalhava na Sudema. E aí ele disse que elas duas precisavam ser exoneradas, mas que elas não podiam ficar sem salário. E ficou acordado entre eu e ele de que o que elas recebiam, valor bruto, não era o valor líquido. Não era valor bruto, era o que era repassado para ele. E esse salário foi repassado de quando ele determinou que fosse exonerado urgente. Essa reunião foi no final de julho, provavelmente elas devem ter sido exoneradas no início de agosto. E no mês de agosto já foi pago o salário a ele. E como é que era pago o salário? Qual é o valor de cada uma delas? O valor de R$6.000 da Yara e 3.806 da Cátia. E era pago 3.800 e a Yara 6.000. Aí o que era que a gente fazia? Eu separava esse dinheiro, colocava no envelope e entregava a ele. Eu, pessoalmente, entreguei uma vez a ele. Ele recebeu os 2 envelopes. Eu disse, está aqui o salário, você repassa. Ele colocou dentro da pasta dele. E as outras vezes quem entregava era a Laura. Certo. Então, foi pago a partir de agosto, de julho... Até novembro. De agosto até novembro, esse valor. É. E aí, dezembro, janeiro, o que é que... Não, eu não pagou mais? Não paguei mais, porque não tinha mais dinheiro de campanha e não tinha mais como a gente tá fazendo esse tipo de pagamento. E aí, nessa ocasião, nessa mesma reunião, ele me tratou de outra coisa, que foi o genro dele, de nome Adilson. Só terminou a situação delas. E assim, chegou dezembro, ela sem emprego, ele assumiu como governador. Não teve uma tentativa de colocar ele numa empresa, em alguma construtora? Teve numa reunião que eu tive posterior a essa. Certo. Então, eu posso tratá-lo já agora, então. Quando houve que ganhou a eleição, na reunião de transição, então ele ficou até irritado, muito irritado com essa questão da lei do nepotismo, porque quando se falou lá dos cargos, e aí a coisa surgiu da nomeação do filho da vice como secretário. Pela lei, ele não pode, é nepotismo. Mas, juridicamente, discordavam de mim. Porque o cargo de secretário é agente político. Tem Essa discussão. E no caso delas, não ia ser de agente político, né? Então, ele disse, aí vai ficar... No caso dela, Yara e Cátia. Sim, tá, delas. Né, delas. Então, no caso delas, não tinha isso. Aí, após essa reunião que todo mundo saiu, eu disse a ele... Ele disse, tem que se arranjar. Eu disse, olha, o único canto que eu posso falar é que o contrato das UPAs vai acabar, que é com a OS e a BBC. Está havendo um processo de novas convocações. Tem um cargo lá de superintendente no valor de R$14.000. Então, poderia colocar a que trabalhava na Agevisa para ficar nesse cargo.
de 14 mil, e a outra você diria como era que fazia, porque a gente, ou nessa mesma OS, o setor de recursos humanos, que você disse que ela é muito boa nisso, e aí eu falaria com a OS da convocação que ganhasse e colocava elas, não ficariam desempregadas. E ele concordou, disse que estava certo. Então, foi isso que foi feito. E qual é o nome da OS? Você não sabe dizer se... Não sei, porque esse foi o processo que correu a partir da prisão de Daniel, no Rio de Janeiro, que foi dia 14 de dezembro. Eu não tratei mais de questão de OS, a não ser ler o que dizia, ler o que não dizia, já estudando para saber, até questão de defesa dessas coisas. Tá, mas não sabe se foi... Não tem nenhuma ideia das que estavam concorrendo, o nome das empresas? Não, eu sei que quem participou, que eu ouvi em reuniões, até mesmo depois dele já tomado posse, era que tinha sido a Aqua. Mas você não sabe dizer se ela serve? Não sei tratar. Vamos voltar agora. Voltar para o dia 30. Dia 30 de julho. Além de tratar dessa questão das duas, que eu já citei, Yara e Kátia, ele tratou da questão do genro dele. E aí ele pediu a mim que o genro dele é efetivo da Secretaria de Defesa Social. Do IPC. Do IPC. E o IPC só porque algumas pessoas não são... É o Instituto de Pesquisa Científica, não é isso? Isso. Então, aí ele, em Campina Grande. Da Polícia Técnica. Da Polícia Técnica. E aí ele disse que existia um processo lá dele, que ele tinha sido aplicado uma pena lá de demissão, e que eu conversasse com o Cláudio Lima. Demissão por que motivo? Abandono de emprego. Mas ele me esclareceu que o cara, me esclareceu não, me contou, né? Que o rapaz estava à disposição da Secretaria de Saúde. Mas que no processo não havia isso. Então ele pediu para que eu falasse com o atual secretário de Segurança Pública, que era Cláudio Lima, o secretário à época, né? Para que Cláudio, o que era que Cláudio podia fazer. Eu fui a Cláudio. Cláudio foi muito duro, disse que não se metia nisso, que não resolvia nisso, que isso era um processo que já estava há muito tempo que vinha, e que ele não estava vendo a hora de entregar esse cargo, e que ele não tinha interesse em resolver isso. Enfim, Cláudio me deu uma patada, assim, e foi muito, como diz lá no sertão, muito grosso e muito curto. Disse, não tenho interesse, não vou resolver, não quero saber disso. Ele disse assim, eu não quero saber disso. Então, eu voltei para ele, não foi logo de seguida, mas eu disse, olha, não teve como. Cláudio disse que não ia resolver. Ele disse, não, pode deixar, eu resolvo de outro jeito. Então, tá certo, eu não pude ajudar nesse sentido. Entendi. E isso foi a reunião de 30 de julho de 2018, que teve isso aí. Exato. Teve algum outro ponto que foi discutido? Não, que eu lembre agora, não. Vocês não discutiram o financiamento da campanha? Foi... Não. Aí foi uma reunião após a convenção. Perfeito. 30 de julho, beleza. A convenção, você lembra a data? Não. Foi 5 de agosto. 5 de agosto. Mas a chapa só poderia ser registrada até 15 de agosto ou 16 de agosto, mais ou menos isso. Perfeito. Aí teve a convenção, definido, confirmado. Aí foi a semana das definições das coisas, e posterior ao dia 15. Definição de que coisas? De coligação, dessas coisas que eu não participava. Aí quando a chapa é dada a entrada é que efetivamente começa a campanha. Perfeito. Aí eu fiquei sem saber como era que se fazia a campanha. Porque não tinha como. Então pedi um horário a ele e fui conversar com ele. Eu disse, olha, já que você está dizendo que sou eu que vou ficar. Quando foi definido que ia ser você que ia ficar? Aí eu tenho que voltar um pouquinho lá em abril, quando ele saiu para o início de maio. Porque ele esteve comigo. A gente marcou uma reunião às 8 horas da manhã. Ele tinha uma sala
Atendia numa sala lá no Central Park. No mesmo que você tem sala lá? Exatamente. Coincidência ou tem algum motivo? Não, coincidência. Eu nem sabia. Tanto que quando eu marquei com ele, era no canal. Ele disse, não, eu hoje vou pro Central Park. O Central Park, eu tenho uma sala lá. Uhum. Aí ele disse, tem, então você vai lá. E quando eu cheguei no elevador, que eu entrei pela garagem que ele entrou, ele chegou. Chegamos juntos. Uhum. Eu disse, então vamos lá pro meu escritório? Aí ele foi, acompanhado de Valson. De Valson. Aí, essa reunião foi definida por quê? nessa reunião que foi definido, eu fui definir com ele que eu não ia ficar à frente disso. Eu não ia ficar mais à frente de fazer campanha. Por uma questão até, eu disse, por uma questão até de proteger a sua campanha. Porque todo mundo já sabe que sou eu que converso, que era eu que fazia, quer dizer, esclarecendo que eu fazia isso, que eu conversava isso por determinação de quem? do atual governador Ricardo Coutinho. Do governador. Exatamente. De todas as outras campanhas, tudo que eu fazia, ele tinha conhecimento. Não, claro. Se não tinha antes, mas tinha conhecimento depois. Perfeito. Certo? Queria... Na reunião você disse, todo mundo está sabendo que eu converso. Que eu converso com os fornecedores. Isso vai prejudicar a sua campanha, porque agora nós temos todos que eram a favor, todos são opositores. Porque a gente ficou só e todo mundo tinha um candidato, né? Disse, olha, Cássio Cunha Lima, Luciano Cartacho, todo mundo sabe, José Maranhão. Então, assim, é colocar em risco. Então, eu disse a ele que não tinha como fazer, ele disse, então eu vou ver como é que eu vou conversar e vou ver se eu coloco, foi ele que disse isso, Core para ser o coordenador. Eu disse, pronto. Valson estava presente nessa Presente, sentado. A minha sala, ela é pequena, eu sentada na frente do birô e os dois sentados, um de um lado e o outro do outro. Perfeito. Aí eu disse, pronto, se você escolher Core, acho muito difícil ele aceitar. Porque Core, se é para trabalhar, para fazer muita coisa assim, que tivesse, ele não gosta. Mas você conversa e faz. Ele disse, então, Livânia, eu não, já que você está dizendo isso, não vai ter outro jeito, vamos resolver isso. Essa campanha vai ser diferente de todas as outras. Então você fica à frente, basta ter cuidado. Vai ser diferente por quê? Em questão de gastos. Porque como tinha havido a questão da Lava Jato, havendo muita coisa, até os próprios fornecedores que cobravam, um exemplo, 200 mil para fazer uma coisa, eles estavam cobrando um terço disso. Então, tem uma outra diferença. Eu vou receber o dinheiro do fundo, que até aí não se sabia quanto, né? Então vai ser tudo oficial. E tem essa novidade que eu já estou providenciando de fazer um contrato da Vaquinha, leia-se, que é uma empresa que as pessoas faziam doação com cartão de crédito, com boleto, e se tinha uma expectativa de que se arrecadasse muito com isso. Tinha uma expectativa nisso. E aí, nessa ocasião, ele perguntou a mim se tinha algum rabo preso com alguém ou com a OS. Nesse momento. Aí eu disse a ele que, muito pelo contrário, que não tinha questão de rabo preso. E que a OS, leia-se, Cruz Vermelha, patrocinava e doava e dava muito dinheiro para a campanha. E aí eu não entrei nos pormenores da questão mensal, essas coisas com o João aí ainda. O telefone tocou, ele tinha uma pessoa para atender e ele disse que precisava ir para a sala dele e aí ele foi. Essa reunião foi tratada só isso. Mas ainda ficou... Então ele já sabia que tinha alguma coisa errada com essas OS, pelo que ele falou. Ou então ele deduzia, né? Porque o genro dele trabalhava no hospital de trauma. Quem é o genro dele? Adilson. Adilson? Médico. Médico. Dele? Eu não sei o sobrenome dele. Então... acabou, a reunião passou. Após a convenção, após a data da entrada, aí se voltou, porque assim, se ia ter
como a campanha, como era que ia fazer? Eu ia conversar isso com quem? O dinheiro ia sair de onde? Aí sentamos para conversar sobre isso e lá eu disse a ele, olha, eu não tenho o dinheiro que tenha do fundo já tinha ficado definido, que seria 2 milhões e 800, 2 milhões e 800 e pouco. E aí eu disse, e o resto, como é que vai ser? A questão que tinha, quem mais doava dinheiro era a Via, a Marquise e a Queiroz Galvão. Eu disse a ele que eu não iria falar com esse pessoal por causa da Lava Jato, não tinha quem fosse para falar. Ele era secretário e muitas vezes eu tinha falado com ele como era que ele ia falar. Eu disse, olha, numa reunião administrativa aí não tem como você falar com a pessoa para tratar desse assunto. Ele disse que não iria falar desse assunto, poderia até marcar uma reunião minha com o representante para eu conversar sobre isso, mas ele nunca marcou a reunião. Eu nunca fui para tratar desse assunto por período da campanha dele. Aí eu disse, e aí, como é que vai ser? Só para deixar considerado que tem uns tópicos específicos sobre essas empresas. Tem uns tópicos e eu já falei qual o papel da Via, quais foram os valores, tem esses tópicos. Mas aí, nessa ocasião, dessa reunião, ele disse que tinha esses 2 milhões, tinha essa questão da vaquinha e tinha uma empresa chamada Salear, que era com o nome da pessoa chamada Júnior, que esse Júnior ficou de fazer um repasse para ele de 2 milhões e 300 mil. Então, uma campanha de 45 dias, com 2 milhões e 300 mil, esses 2 milhões e 800, a vaquinha e o que a Cruz Vermelha já tinha dado, então... Tinha quanto a Cruz Vermelha nessa época já? Nessa época tinha o valor do Rio de Janeiro, 900 mil, que Mas foi... o dinheiro do Rio foi 8 de agosto. Foi antes, que foi para pagar os fornecedores antes da Sim. campanha, para a gente não transitar com dinheiro no período da campanha. Tá certo. Porque eu pensei que a convenção foi 5 de agosto, foi? Foi 5 de agosto. Então foi um pouco depois da convenção. Mas não tinha chapa. Ainda estava discutindo o dia. Tá, Não tinha nem vice ainda. Não tinha. A reunião foi, então, assim, tipo, 5 de agosto, a outra semana. Teve 5 de agosto da semana seguinte, a outra semana que foi a reunião, mais ou menos. E também já tinha sido pago alguns valores a alguns fornecedores antes com dinheiro que se tinha em caixa. Perfeito. Né? Aí, voltando, o dia dessa reunião, ele me disse que era para me falar com essa pessoa e que esse dinheiro dava suficiente para essa campanha, porque era curto e que não se tinha. Isso na cabeça dele era assim que as coisas aconteciam. Eu, tá certo. Ele disse, aí é você vai ter que ter muito cuidado nessas coisas, porque como você já disse, eu não tenho outra pessoa para colocar. Eu sugeri que ele colocasse Deusdete, porque era uma pessoa da confiança dele, e era uma pessoa mais discreta e que estava, ele disse que Deusdete estava muito ocupado com a secretaria, porque além da secretaria tinha 7 vinculadas, então não tinha como dar certo, então eu ficasse, porque como tinha esse dinheiro oficial, dava tranquilamente para as coisas passarem. Só que chegou a campanha, as coisas não eram do jeito, o dinheiro da Salear não saía, o cara disse que vinha hoje, que vinha amanhã, que vinha depois e não aparecia. Foi quando aconteceu a questão dos cheques, que eu também já falei. Vamos só voltar um pouco com relação à questão do Salear. Né? Ele falou de onde é que a Salear ia tirar o dinheiro? Não, ele só disse que a Salear ia dar esse valor. Certo, mas aí surgiu a história da Cagepa. Como foi que surgiu? Eu consegui falar com o Júnior. Aí o Júnior disse a mim que ele poderia dar esse dinheiro, que ele tinha firmado, de fato, confirmou que tinha firmado esse compromisso com o candidato João, mas ele só poderia fazer isso se recebesse um dinheiro da Cagepa. E aí eu perguntei se era um dinheiro, se era atrasado. Ele disse que não, era uma obra enorme que ele estava fazendo, mas que essa obra, porque em obra se compra equipamento, se deixa lá, se paga, aí mede e paga, e ele disse que estava tendo vários problemas com fiscais e que precisava que se falasse. Ele disse quanto é que
estava para receber? Não, ele não citou valores. Aí passaram uma semana, 2 semanas, sem marcar com o João. Cheguei lá no canal 40, chamei, liguei para Deusdete. E entramos na sala, eu disse: olha, João, o problema é esse, Saleá não aparece. A campanha é todo mundo aqui em cima. Só chega gente pedindo dinheiro para gastar, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, precisa ser resolvida essa questão. Aí ele pediu que marcasse com Hélio, e que é o presidente da CAGEPA, Hélio Cunha Lima, precisa esclarecer, né? Que marcasse com ele para saber o que estava acontecendo e o porquê não estava sendo pago. Hélio veio... Você tem uma noção dessa reunião, a data, assim? Não, mas assim, depois do dia 16 de agosto. Certo. Foi depois disso. Por que depois do dia 16? Porque foi quando começou, quando a campanha começa a ferver. Então, já estava na campanha fervendo? Já estava na campanha. Perfeito. Aí Hélio veio e esclareceu e disse que, olha, não é a questão do fiscal. De fato, ele comprou os tubos estavam lá, precisa ser avaliado se é daquele material. Desculpa interromper. Conversou com o João, João, ele mandou chamar Hélio. Aí João mandou chamar Hélio. Mandou chamar Hélio. Hélio foi pro canal 40. Certo. Isso depois do dia 16. Isso, tudo depois do dia 16. Isso foi na hora já, não foi marcado. Não, foi depois. Eu tive essa conversa com o João e com Deusdete, e Deusdete ficou responsável de conversar com Hélio e de trazer Hélio para esclarecer o porquê. Então teve 2 reuniões. A primeira você trouxe o problema. Foi, aí depois veio para saber qual era o problema. Aí Hélio explicou que o problema, de fato, o fiscal não tinha assinado e disse que não ia assinar. E Hélio disse: eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque o que ele fez lá fez errado. Ele era para ter... Aí usa a parte técnica. Era para ter usado um tipo de areia, um tipo de carrada, não sei de quê, e de tubo, e não fez. O fiscal não vai assinar e eu não pago. E aí João disse: João disseram o quê? Tá certo, você está dizendo que não paga. Não insistiram, não? Não tá, insistiram. Para que ele voltasse e conversasse com o fiscal, pelo menos para o fiscal analisar a questão do que ele comprou, que se chama tubo. Porque eu acho que lá era uma coisa de uma adutora. De adutora. Certo. E que... Então era uma obra de adutora. Você sabe dizer de detalhe? Não, mas era ali para a região de Patos. Certo. Se pegar na internet o contrato da Saleá com a CAGEPA, sabe exatamente qual é o tipo. Porque algumas vezes tem vários contratos, né? Mas é por aquela região ali. E aí ele disse: tá certo, eu vou voltar, vou conversar. Hélio disse: eu vou voltar, vou conversar, vou saber se de fato é isso, mas o que eu sei é isso. Eu fui à CAGEPA. Você foi à CAGEPA? Depois dessa reunião, eu fui à CAGEPA. Sentei lá com Hélio e conversei com Hélio. Aí... Você lembra quando é que você foi? Isso é uma referência? Não. Mas eu fui poucas... Setembro, agosto? O único dia que eu fui à CAGEPA, no ano de 2018, depois do dia 16 de agosto, foi só essa única vez. Certo. Então... E quando chega lá, registra, entrada? Não, eles anunciam. Só anunciam, né? Só anunciam. Eu não sei se tem registro de câmara, porque lá deve ter, né? Não, mas aí faz tempo. Então, aí eu sei que eu fui, a secretária me atendeu, disse que... Desculpa interromper, mas alguma ligação que você fez quando chegou lá? Olha, eu tô aqui. Não. Ou recebeu a ligação de alguém para resolver outro problema de campo? Não, eu mandei uma mensagem para ele e disse que estava chegando lá. Eu cheguei lá muito cedo, que ele chega lá muito cedo. Certo. Aí eu cheguei e a secretária disse: ele já muito tá. Muito cedo assim, é o quê? 7 horas? Não, é 8 horas. 8 horas, 8 e meia. Tá bem. Aí eu fui, entrei, perguntei onde era a sala do presidente, que eu pensei que tinha mudado. Eu ia lá no tempo de Deus, porque eu era conselheira. Aí fui, entrei, fui recebida pela secretária, ela disse: pode entrar. Ele estava sozinho. Aí ele começou a conversar comigo. Ele disse: olha, eu não vou fazer isso. O fiscal disse que não é nada disso. Essa empresa é muito safada.
eu não vou fazer esse tipo de coisa. Você pode entender que eu não esteja contribuindo, mas eu já tenho idade o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. E assim, se fosse uma coisa que era devida e eu não estivesse pagando porque não queria, tudo bem, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa de forma nenhuma. Eu disse a ele que ele estava certo e que o problema agora ficava com o João para resolver de outra forma, porque já que esse dinheiro não vinha, tinha que saber de onde era que ia se resolver isso. Na ocasião, eu lembro como se fosse hoje, nós fomos interrompidos porque o deputado Ricardo Barbosa, que não marca e entra na sala sem ser convidado. Ele abriu a porta e entrou. E aí o assunto parou, ele veio conversar, eu lembro até do assunto que ele veio conversar, que tinha uma advogada de uma empresa lá em Campina Grande, desses negócios do comércio, que queria falar comigo para fazer umas doações, queria saber se falava comigo ou se podia procurar lá Fábio Maia. Aí eu disse, olha Ricardo, de tu, conversa com tu, diz a ela que conversa e resolve contigo, comigo não, problema eu já tenho demais. Então ele entrou para falar com você? Não, ele ficou com o Hélio lá. Ah, tá. Aí ele disse, aproveitando a situação, ele entrou para isso. Entendi. Aí eu fui embora, né? Porque E isso foi que horas? Só pra você... nesse horário, de 8h30. 8h30. Que eu cheguei Então a lá. conversa foi curta com ele? Muito curta. Doutor Hélio, ele é de se ensina, não. Ele não tem muita conversa, não. 8 horas quando você chegou, 8h30. Ele só quis. Ricardo atrapalhou. Acho que Ricardo chegou lá umas 9 e pouco. Eu cheguei lá umas 8h30. E conversei. E eu conversei antes desse assunto com o doutor Hélio sobre a esposa dele, que ela estava passando por um problema. Ela tem Alzheimer, né? Que esquece. Pronto. Então ele estava muito abalado com tudo isso. Ele foi desabafando e eu fiquei escutando, né? Pronto, foi isso. O doutor Hélio não fez, não foi pago. E aí eu voltei para João, disse que não tinha sido resolvido. Ele disse, bom, se ele não vai resolver, então vamos desistir, vamos ver o que é que vai fazer. Aí foi quando eu disse a ele que tinha a alternativa dos cheques, porque se tinha uns dinheiro para receber, mas nenhuma empresa pagar, nem o Estado ia pagar valores altos a nenhuma empresa antes das eleições, porque eu disse, dá muito na cara, e aí quem vai se prejudicar sou eu, porque vão jogar tudo isso para cima de mim. Então depois a gente paga e eles repassam o dinheiro para pagar os cheques. Já quando bem depois, né? Já bem depois. Aí de fato não foi feito pagamento. O único pagamento que foi feito foi aquele que eu já falei naquele tópico de que foi suspenso pelo Tribunal de Contas, por causa da divergência dos deputados, né? Que era o dinheiro que era dos deputados, não era nem para essa campanha, era para os deputados. E depois a gente pagou as outras empresas e foi como eu fui pagando o cheque. Então, toda semana a gente trocava esses cheques. Tá. Então, vamos lá, só para deixar mais... Tranquilo. Teve reunião com o Hélio. Hélio, não vou pagar. Você voltou para João. João, olha, não deu. A solução que eu tenho é, temos cheques que depois a gente vai compensar, eu expliquei. receber de volta com as empresas que normalmente pagam o propina. Exatamente, eu expliquei isso a ele do jeito que eu expliquei agora. E você citou as empresas? Não, eu disse que era lá da educação. Você falou da educação. Falei. Da Cruz Vermelha, você não mencionou nesse momento não, né? Não, a Cruz Vermelha foi em outra reunião. Perfeito. Aí pronto, aí você voltou para João e... Pronto, aí fui embora, tocar a campanha para frente, porque ele também não tinha muito tempo para estar conversando, viajava muito, gravava essas coisas. Tá. Aí a gente não tem uma data aproximada, mas vamos colocar então o quê? Setembro, mais ou menos isso? Início de setembro, pode ter certeza. Início de setembro. É início de setembro até dia 20 de setembro, que é o pior momento da campanha. Perfeito.
Aí, nesse período, você já procurou o Daniel para o apoio? Eu já tinha entrado nos 800 mil. Não, a conversa... Mas só que não teve os 300 mil, você não procurou? Não procurei Daniel, não, para os 300, não. Os 300 foi uma surpresa para a gente, que ele mandou. Presente. Teve alguma conversa com empresas também nesse momento? Não, teve aquele tópico que eu já falei, da Via e da Marquise, que a gente tentou falar e não foi ninguém, né? Que teve dessas empresas. Teve... Certo. Eu até, porque como a gente gravou aí do Problema 9, eu não tenho certeza. Com relação à Marquise e à Via Engenharia, o que é que foi que vocês falaram, você já falou, né? Que não ia... Foi nessa hora que conversou sobre isso? Ou foi não. Foi antes? Foi antes que conversou e que nesse período crucial aí, depois da inscrição da chapa, eu conversei com Deusdedit e João estava presente também. Nesse momento de Hélio, também se teve essa conversa da Via, da Marquise e da Galvão. Teve essa conversa. Em que eu disse, olha, o contrato é na sua secretaria, Deusdedit. E eu não vou levar essa responsabilidade toda nas costas. Então, você também pode ajudar. Procure o representante da empresa aqui na Paraíba. Diga a ele que você vai a Brasília conversar com a Via, porque, como eu expliquei no outro tópico, para a coisa ficar clara aqui, a Via pegava da Queiroz e da Marquise e fazia o pagamento. E eles se acertavam lá. E para deixar claro que era 3% do contrato. De tudo que se pagava. De tudo que se pagava. Eu quero só não era dos pagamentos, não era do contrato. Não, tudo que pagava. Se pagasse 1 milhão hoje às 3%, 30 mil. Eles devolviam. Tá. Então vamos voltar que essa parte acho que não ficou consignada. Como a gente regravou... Tá, então, tudo bem. Aí vocês discutiram a Saliar, né? A Saliar foi essa confusão. Aí depois voltamos, eu disse, pronto, agora o que tem? Porque o que era que eu dizia? Sim. Não, mas eu queria que você voltasse ainda na reunião. Mas então, aí o João disse, vai ser a Saliar. E aí você trouxe também, tem a Via. Mas depois do efeito não Hélio. Ah, tá. Nessa mesma reunião, depois que disse que ele não ia pagar, que eu voltei para ele e disse, olha, fui na Cagepa, não tem. Aí mandei chamar Deusdedit e disse a ele, porque aí eu já estava num grau de estresse do tamanho do mundo da campanha, sem dinheiro. E as cobranças. Aí eu disse a João, eu não vou levar isso nas costas, sozinho. Aí mandei chamar Deusdedit e disse, olha, João, não se traz preocupação para candidato, mas eu também não posso ficar com tudo isso, porque amanhã vão dizer que perdeu porque eu não soube fazer ou porque eu não lhe avisei, mas eu estou lhe avisando. Não tem dinheiro, não tem isso. E o que é que se tinha lá com a Via, com a Marquise, de que ela tinha um débito com a gente? Porque se tinha pago de 2014 até 2018 e nada eles tinham entregue. Não tinha entregue por quê? Por causa da Lava Jato. Né? Então eu disse, olha, se você, Deusdedit, e João, você também, João, você sabe, você tem uma tabela no seu computador lá na secretaria de quanto é pago a Via e as outras, o consórcio, né? De quanto era pago o consórcio. Se você retirar 3%, você vai chegar que lá tem mais de 5 milhões, muito mais do que isso a ser repassado. E isso resolveria toda a questão da campanha. Desculpa interromper novamente. Não, mas pode ir. Você chegou lá para João e disse, João, Saliar não deu, ele não deu. Não tinha dinheiro para nada. As alternativas são... Aí você falou já do cheque ou já falou de Deusdedit primeiro? Falei da ajuda de Deusdedit primeiro, com relação a... Chama Deusdedit. Aí, olha, aí você pressionou. Pressionei mesmo. Aí fui, disse a ele, eu disse, mas você quer que faça como esse negócio isso Deusdedit? Esse negócio de coisa, eu disse, simples. Você quer que eu diga? Eu vou dizer como é que você faz. Que eu estou ensinando ao professor, mas eu vou dizer. Você chama o representante daqui e diz a ele que nós chegamos nesse estágio, que se precisa ganhar uma campanha. A pesquisa estava dando a indicação de João, né, a nossa pesquisa interna,
indicação de João na frente. A gente vai perder, porque tem essa questão, então não vai botar a responsabilidade toda nas minhas costas, não. Aí ele disse, tá bom, eu vou chamar. Ele chamou o representante. Salvo engano, o nome dele é Carvalho, o daqui da Paraíba, da Marquise. Para que Carvalho fosse a Brasília, nesse período, conversar com o Noli e saber como era... Noli é o da Via Engenharia. Só para deixar consignado que... Que Noli era só a pessoa que recebia, não é a pessoa que decide as coisas. Ele só recebe e fala com o dono, que é o doutor Fernando. Aí eu disse, e converse para saber o que é que vai ser feito. Segundo o Carvalho, ele esteve na Secretaria de Administração, disse que tinha ido lá e Noli respondeu da seguinte forma, quem quiser tratar disso, procure doutor Fernando. Diretamente. Essas coisas é tratada diretamente com ele. Aí eu disse, Carvalho, excelente saída, porque doutor Fernando já tinha sido preso. Então, quem era que ia ter coragem de falar com o doutor Fernando? Então, eu disse, é uma excelente saída. E aí nós voltamos à estaca zero. Só para, ironicamente ou sarcasticamente, você disse isso. Eu disse isso. Aí depois Deus Neto me confirmou, Deus Neto, não vai dar certo essa história de lá, porque não tem quem fale com o doutor Fernando. Isso é uma coisa que vai complicar, porque tem essa questão da Lava Jato, a gente tem que procurar outras alternativas. Aí foi quando eu dei a ideia, a maldita ideia dos cheques. Mas antes disso, pedi para que Leandro fosse saber do rapaz se ele tinha disponibilidade. Aí ele disse que tinha disponibilidade de 500 mil por semana e se demorasse muito seria 15 dias. Só que nós estávamos em setembro, a eleição é no início de outubro, né? E foi assim que foi feito. Vamos lá, continuar. Pode falar à vontade, isso já foi na justa, viu? Não tá. Precisa falar que outra vez está... Não, é porque eu tô cansada. É muita coisa que eu tô cansada, mas vamos lá. Vai com um papo d'água. Aí ele, nisso foi. Ficamos tocando a campanha com esses aportes de 500 mil. Esses aportes de 500 mil. Você deu quantos cheques? 6. Certo. O primeiro cheque, quando foi que você deu, mais ou menos, a data? A gente tem o início de setembro, essa confusão. Essa confusão. Lá em agosto, a gente deu um cheque por conta nossa. Né? Tá. Porque eu tinha dinheiro para receber lá da Secretaria de Educação, então a gente deu um cheque de 500. Dinheiro de propina. De 500 mil. Aí os outros 5, ele ia passando. E eu não tinha tempo de ir ao banco para imprimir os cheques, né? E só cobrando. Eu sei que teve uma vez que eu assinei 5 cheques e não coloquei o valor, porque o valor era preciso ele dizer quanto era, porque a gente pedia 500 mil, ou vinha descontado já os juros, ou o cheque era acima de 500 mil. Eu sei que os vencimentos dos cheques eram todos por dia 30 de novembro. 30 de novembro. Todos. Perfeito. Todos. Então, aí ele disse que tem uma disponibilidade de 500 mil mensal. Não. Semanal. E aí foram feitos cheques de 500, 550, 600. Mas o valor que foi entregue ou o cheque era esse? Não, o cheque. Os valores que eram entregue era tudo a Leandro. Certo. Aí o que Leandro me dizia era que o cheque que era, por exemplo, 550, a gente recebia 500. 600, a gente recebia 500 e pouco, porque o resto era tudo juro. Certo. E já vinha embutido no cheque. Tá bom. Perfeito. Então aí foi usar esses cheques. Você deu esses cheques e como é que você ia pagar? Eu ia pagar porque eu tinha
para receber, tinha valores já aprovado na tabela da educação, que era assim que a gente chamava. Eu já tinha levado. O que quer dizer isso? Tabela da educação é a seguinte: lá na educação, em janeiro e fevereiro, eles fazem uma programação do que vai comprar. Então é uma tabela enorme que sai. Aí, de acordo com o pedagógico diz o que é que precisa, de acordo com o secretário diz o que é que precisa. E aí era o que disse, era uma tabelona enorme. Depois dessa tabela, tinha essa reunião com o secretário de planejamento que era comprar. Eu pegava essa tabela e discutia com o ex-governador Ricardo Coutinho para saber ali dentro daquela tabela o que era que ia comprar e o que era que ia entrar de quem repassava valores. Propina. Então, esses valores tinha umas empresas lá que repassavam. E muitas vezes essas empresas não estavam lá. De editoras que não tinha, mas as que sempre estavam. Graf 7, a Editora Moderna, a Mundial, a Brinco Mobil, a JR, que é o que eu chamo de Liga pela Paz, a MVC, que é o mesmo dono da Graf 7, ou MCV, essas letrinhas aí que tem. E assim, quando aparecia alguma coisa, a Sistec, que deu propina também, foi apresentado pelos deputados. Então, eu tinha. Porque. Considerando que tem vários tópicos dessas empresas. Exatamente, que eu especifiquei os valores. Como eu tinha. E essas pessoas, elas não falhavam no pagamento. Então, por isso que eu dei os meus cheques pessoais. Perfeito. Aí você deu os cheques. Dei. Né? Você já estava mais ou menos certo, pelo menos, que você tinha esses 900 mil de foi recebido. Nós já tínhamos recebido. E vocês receberam ainda 300 mil de Daniel. De Daniel, que, entre aspas, de presente, que a gente não esperava. Os 150 da Salear. E 800 mil reais que veio no voo fretado de São Paulo, que foi dado pela Geri, como eu já expliquei no tópico, que foi dado o seguinte: eles tinham uma dívida, a gente parcelou e depois que ele recebeu a primeira parcela foi que ele encaminhou. Certo, que foi entregue no aeroporto de Patos. Certo, no aeroporto. Pousou em Patos e foi entregue no hotel. A Laura. Aí e ainda tinha 1,6 que estava sendo da Graf 7, que estava sendo já esperado, né? Por conta desse aí. E da Moderna em torno de 2 milhões. Isso. E agora a minha anotação aqui eu não consigo entender. Mas ainda tinha mais, acho que era 3 milhões da Liga pela Paz, né? 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões da Liga pela Paz. Então, assim, a expectativa era receber isso tudo. Era receber isso tudo. E o gasto de campanha, vocês estimaram mais ou menos então em torno de 3 milhões. A gente nem fazia a estimativa. O dinheiro chegava, aí... Dizendo assim, pelos cheques. Pelos cheques era a estimativa e se esperava que entrasse outros dinheiros, né? Uhum. Que a gente tinha expectativa dessas construtoras, que não teve algum dinheiro... O que eu sei da educação não saía porque a gente não pagava. A única coisa que saiu foi uma parte do empresário chamado Marcos Nunes, que eu acho que no outro tópico eu disse o nome da empresa dele, que ele fez o repasse, que foi aquele tópico que eu disse que ele tinha passado para os deputados. Perfeito. Então aí você chegou para João, eu vou dar meus cheques. E João deu ok. Ele teve conhecimento e eu disse que dava meus cheques. Tá. Lembro como se fosse hoje. Ele vinha saindo do almoço, era 3h30 da tarde, no Canal 40. Eu ficava numa salinha lá, e ele acompanhado de Ronaldo Guerra. Ele por acaso entrou na sala, quando me viu, eu disparei no choro e disse a ele que estava muito preocupada com o que poderia acontecer. Porque com a eleição, estava às vésperas da eleição e
E aqui não é nenhuma questão de inocência, era a preocupação. E se perdesse a eleição, o que ia fazer com esses cheques? Foi quando eu tomei tento. Eu comecei a chorar e disse a ele disse, fique tranquila, que a questão, na nossa pesquisa interna, as coisas estão caminhando bem. Perfeito. Então, essa já foi as discussões, teve a eleição, né? E aí, João, no primeiro turno eleito. Teve algum fato relevante entre o primeiro e o segundo turno? Não teve segundo turno, né? Não teve segundo turno. Não teve segundo turno. Então teve a reunião ainda, eu queria puxar isso, que vocês falaram sobre João questionou as organizações sociais. Porque houve a transição, a reunião da transição, né? Então, da transição. Na reunião da transição, ele queria saber se o Estado tinha condições de como era que ia atuar em relação a essas OS, como era que isso funcionava, porque ele só tinha noção, né, assim, por fora. Ele não sabia. Aí foi se explicar a questão de pessoal, como era que o hospital funcionava antes, como era que o hospital funcionava hoje, como era que as coisas estavam. O hospital deixou de sair, o atendimento era público notório que não se tinha muita reclamação, não se teve greve de médico, essas coisas administrativas, né? Aí ele disse, a gente vai seguir com a OS porque tem outros hospitais para ser feito. Existia o contrato do Metropolitano, né, que tinha o hospital, eu não me recordo agora quando foi inaugurado o Metropolitano, tinha que se resolver como era que fazia isso. Tinha o hospital de oncologia também de Patos, que era por OS também, e o hospital regional de Patos, que também ficou OS. E ele tinha outros hospitais, a exemplo de Cajazeiras, Souza, que ele queria que se fizesse um estudo de como era que se faria com esses outros hospitais, tendo em vista o processo dos que eles chamam de codificados. Aí foi aí como ele tomou tempo da questão das OS, como era que ia, e mandou que a comissão de transição. Só porque as pessoas que vão ouvir provavelmente não sabem o que é a história dos codificados. Codificados são servidores efetivos ou não da Secretaria de Saúde, que tem função desde auxiliar de serviço até médico, que recebem uma produtividade, isso desde os anos 80, que existe isso na Secretaria, e isso é pago numa folha lá à parte na Secretaria como produtividade. Aí se colocou esse nome, acho até que pejorativo, de codificados. Mas, na verdade, eles recebem uma produtividade. O que é que acontece? O médico é contratado pelo Estado, só um exemplo, para ter 4 plantões. Aí esse médico dá 8 plantões. 4 é pelo salário dele e esses outros 4 é pago nessa folha de produtividade. Certo. Mas tem muitos qualificados que não têm vínculo com o Estado, né? Tem também. Que não tem vínculo, tipo um auxiliar de serviço. Não tem. Um médico que dá um plantão. Seriam pagos uma folha separada. Né? Não é dentro da folha de pessoal. É uma folha de pessoal, eles têm o número de uma matrícula, não é pago por CPF como era antes. Eles recebem na conta deles, que antes era pago, chegava com CPF e recebia em qualquer lugar. Não, agora é pago. Certo. E aí essa folha, ela não entra na lei de responsabilidade fiscal, no limite. No limite. No percentual, não. Certo. E aí ele queria ver a conversão desses qualificados, que são esses servidores, para esses servidores serem... A ideia era o quê? Que os qualificados entrassem nas OS? Não. Os codificados, geralmente, eles tinham em hospitais que não tinham OS. Então, se lançou a seguinte proposta. Quem lançou? A equipe de transição. Tá. Ou se foi levantado os estudos, né? Ou se fazia uma convocação para uma OS tomar conta só da parte de recursos humanos e deixava o Estado
tomando conta do hospital, ou de medicamento, de manutenção, dessas coisas. Ou se fazia isso, ou se fazia no geral. A minha opinião, eu disse, pode até ser que dê certo essa parte de pessoal. Agora, os hospitais estão caindo os pedaços, se deve muito a fornecedor, porque fornece o remédio e não tem. Então, isso precisa ser melhor estudado. Só que na comissão de transição, eu acho que houveram umas 8 reuniões, mais ou menos. Se houve mais do que isso, foi só para fechar. Eu faltei umas 4 reuniões, porque eu estava preocupada com essa questão dos cheques e eu precisava resolver a situação, tanto de prestação de contas de campanha oficial, como essa coisa, então eu pouco participava. Você está cobrando o pessoal para pagar, os fornecedores, para você livrar o cheque. A minha pressa era pagar o cheque, porque eu já estava decidida que não continuaria como secretária de Estado. Perfeito. Isso. Então, nas reuniões da transição, as poucas, as que eu faltei, as que acontecia era para isso, fizeram o estudo, não se chegaram à conclusão, as reuniões não eram produtivas e às vezes eu deixava de ir justamente por isso, porque as reuniões não eram positivas e porque de fato eu achava que o futuro governador, João Azevedo, o que ele queria mesmo era tomar posse e resolver as coisas da forma que ele achava que era correto. Que ele achava que era correto. Certo. Mas, finalmente, assim, a discussão de João Azevedo e o genro dele, né? Ele estava. João Azevedo questionou as OS depois de eleito, antes de virar governador. Como é que foi aquela história? Antes de ser lançado candidato. Certo, ele perguntou a história do rabo preso. Ele sempre tinha uma questão, assim, ele era meio... Porque João não era uma pessoa de... Não é. Isso é uma opinião minha, pela convivência. De sim, não. Não é. Não é. Ele não tem esse perfil. Era sempre no meu tempo. Era sempre no meu tempo. Não era a resposta dele. E outra coisa, muita coisa ele ficava calado. Agora, quando a gente, antes da problema, eu lembro que você mencionou que ele questionou você com relação à viabilidade das OS, se não era melhor voltar ao modelo antigo, tinha questionado o jeito dele. Isso já foi reunião de governo, ele tomado posse, eleito, já tomado posse. Isso foi final de janeiro, por aí, que ele... Agora, no início de março também, ele fez esse questionamento se, depois que houve a intervenção no hospital de trauma, que ele recebeu um relatório, aí ele lançou essa pergunta, porque estava todos os secretários, para saber se continuava com a OS, porque com a intervenção, pelo relatório que ele recebeu da intervenção, ele achou que funcionou muito bem. Eu não respondi, porque... Tá, mas isso aí a gente vai chegar lá. Vamos voltar ainda. Volte. Terminamos a eleição, o João foi eleito, né? E aí teve essas reuniões de transição, você estava querendo resolver o problema do cheque. De cheques. Você chegou a falar com o João sobre isso? Cheguei. João, meus cheques, porque eu imagino que eu estaria... Cheguei. E ele dizia o quê? Cheguei para falar, disse, João, eu estou extremamente preocupada para pagar, para resolver, mas aí também eu pedi diversas vezes autorização ao ex-governador para que ele autorizasse o pagamento a rigidez da Secretaria de Finanças era muito grande, principalmente quando tinha um valor alto, para que ele autorizasse o pagamento do pessoal da educação. Do pessoal da educação, que era para resolver essas questões. Tá. Foi devolvido algum cheque seu? Não. Nem você não recebeu nenhum cheque, nem os que eu paguei e nem os que ainda estou devendo. Então, eu não estou devendo, não. Receber de volta, você não recebeu de volta. Nenhum. Mas pagos, quantos foram pagos até 2018? 4. 4 foram pagos até 2018. Até janeiro de 2019. Então, porque a gente que eu tenho conhecimento.
Porque a gente tem um marco da posse do governador, por isso que eu estou perguntando. Até 2018, foram pagos quantos? 3 cheques. 3 cheques. Chegou 2019, Foi você pago continuou cobrando o João? Aí eu comecei a cobrar João, não cobrava mais o Ricardo. Eu cobrava João. Em 2018 você cobrava Ricardo e João ou só Ricardo? Eu informava João e cobrava Ricardo. Certo, porque ele que tinha um dinheiro, né? Tá, aí em 2019 começou a gestão de João. Só para deixar considerado, um cheque foi pago em 2019. Um cheque foi pago em 2019. Restaram 2. Pode contar. O que é que aconteceu? Aí eu fui, depois de tudo isso que Daniel foi preso, eu extremamente preocupada, eu incansavelmente... Vamos voltar a 2018. Dezembro de 2018, 23 de dezembro, acho que foi isso, né? Ou foi 17? A prisão do Daniel. Foi dia 14 de janeiro, de dezembro. 14 de dezembro? Tá. 14 de dezembro. Uma sexta-feira. O Daniel foi preso. Foi preso. Daniel foi preso. Eu já sabia de tudo que iria acontecer daí por diante. Principalmente quando chegaram pela internet a questão da denúncia, em que Você teve acesso pela internet? Eu tive acesso pela internet, não. Nesse dia, ele foi preso na sexta-feira, na terça ou na quarta-feira, eu estive com o Lenilton e ele me mostrou do celular dele. Eu não li, mas eu fui passando assim. Quando eu passei, eu parei justamente na foto de Leandro. Leandro estava lá também nessa reunião? Leandro tinha entrado na minha sala, que eu tinha chamado para ele pegar uns processos que era muito processo para assinar. Eu disse, Leandro, coloca esses processos aqui. Quando eu vi que mostrei a ele. Então, foi naquele dia que tanto eu como o Leandro, a gente soube que tinha aquela foto ali. Então, eu já sabia de tudo que poderia acontecer. Só para assinar a foto, é a foto na denúncia que aparece Leandro no hotel, recebendo dinheiro de Michel. Exatamente. Só tinha uma única foto. Eu só vi essa única foto. Porque a partir daí eu não vi mais nada. Eu não quis mais ver mais nada. E isso foi 20 e poucos de dezembro, né? Não foi não. Foi segunda ou terça-feira. Acho que foi na terça-feira. Então, se ele foi preso na 14, 15, 16, 17, foi 18. Olha aqui, já foi nessa data aí. 14, sexta-feira de dezembro. Foi o dia que ele foi preso. Então, por volta do dia 17, 18, o Lenito veio aqui para falar para você da situação. Não. Ele veio para resolver alguma coisa? Eu acho que ele veio pro trauma. Certo. Mas ele esteve comigo lá na SEAD. E aí eu disse o que é que está acontecendo, como foi que aconteceu isso. Aí ele disse, o que eu tenho aqui é isso daqui. Ele não me disse que tinha visto a foto de Leandro, mas eu peguei o celular e assim, ela é imensa, né, a denúncia. Então eu passei assim, quando chegou na foto de Leandro, eu não quis ver mais nada. Eu já sabia. Aí Leandro também estava presente e como é que ele reagiu? Leandro começou a passar mal e aí pensou, disse que o que era que ia acontecer porque ele tinha acabado de descobrir, estava muito feliz que a mulher dele estava grávida, já era o 3º filho. Eu pedi a ele que se acalmasse e nesse momento eu disse a ele, olha Leandro, aqui é o seguinte, se tem você, tô eu. Porque você é o assessor, eu sou a secretária. Tem essas ligações, que é logo em seguida, as ligações da Michele Pacori. Então você não é a pessoa mais importante nisso daqui. Ele olhou para mim e disse, eu vou ser preso. Eu disse, eu vou ser também. Perfeito. Você depois foi pro João Azevedo, falou para ele dessa situação? Não. Ficou quieto? Estavam tratando de festa, de festa de posse, da festa da posse. De tudo muito quieto. Tá. E você aí... ajudou na organização da posse, da festa. O dinheiro para pagar a festa da posse foi da mesma forma que teve com o Ricardo Coutinho? Você sabe dizer? Eu não sei nada da posse. Eu só fui à missa e no dia que aconteceu aqui em frente ao palácio. Certo. Nem aonde os secretários
tinha um espaço lá para ficar, eu estava me sentindo bem, eu fiquei onde a população ficou. Eu fiquei junto da população, se tiver foto. Depois me viram lá, ficam os cidadãos assim em frente e eles lá no canto. Depois me viram lá e foram me chamando para subir. Eu disse que estava bem lá onde eu estava. Porque o cenário já era outro, né? Não era... Eu sabia o que poderia ocorrer. Certo. A definição de que você ia continuar como secretária de administração? Foi logo quando ele foi eleito, que ele chegou e me chamou, porque ele já sabia, né, que o governador Ricardo tinha dito a ele que eu não ia ficar e que ele não tinha conseguido me convencer. Então vamos voltar um pouco mais. Ricardo falou para você que queria que você ficasse. Queria. E ele fala, não, desde o início de janeiro, que ele ficava dizendo que assim, isso era um governo, isso era uma continuação. Quando se ganhou a eleição, aí assim, no dia que se ganhou a eleição de ir para a granja, essas coisas, eu não fui. Eu só fui ao hotel e fiquei lá no hotel. E aí depois, acho que uma semana, ele chamou e perguntou. Aí eu disse a ele, eu não vou ficar. Eu não tenho mais intenção. Aí disse a ele que estava pretendendo voltar para o meu escritório, de onde eu nunca deveria ter saído. Ele disse, você vai viver de quê? Eu disse, eu vou ter a pensão do meu ex-marido, que vai ficar, ele vai dar conta dos filhos. Eu me aposento daqui a 3 anos. Então, eu disse até assim, o propanolol da pressão dá muito bem para comprar. Então, eu fico aí num cargo baixo e vou pagando meu INSS, completo o meu tempo, porque tempo de serviço eu já tenho, eu não tenho idade. E aí eu vou, vai ter um pedágio se tiver reforma, e eu me aposento, vou terminar o meu mestrado. Pego disse todos os meus planos a ele, pego uma universidade, T20, ganho 3, 4 mil reais, vou viver muito bem, porque eu não preciso mais do que isso. E vou tomar conta dos meus filhos. Não quero de forma nenhuma mais isso. Aí ele tentou, ele foi e disse a João, disse, Livânia, não fica. E aí João mandou me chamar, lá no Canal 40. Depois de ganhar a eleição? Depois de ganhar a eleição. E aí ele, quando eu entrei na sala, ele disse, eu quero conversar com você, por que é que você vai fazer isso comigo? Eu disse, o que foi que eu fiz? Ele disse, você disse que não vai ficar na secretaria, eu não tenho uma pessoa para colocar lá. Pelo amor de Deus, essas foram as palavras que ele usou. Não faça isso. Fique pelo menos 1 ano. Eu disse, olha, sabe por que é que eu não vou ficar? Porque eu não levo só a Secretaria de Administração. Ele disse, não se preocupe. Eu vou mudar a educação, eu vou mudar a saúde. As coisas não vão ser como era antes. Eu disse, eu não vou fazer mais esse papel que eu fiz até agora. Eu não faço mais isso. Esse papel de resolver propina. Eu não vou mais... eu estou muito preocupada com meus cheques. Porque depois da campanha, João, tem festa, tem comemorações. Livânia não é chamada. E as preocupações ficam todas nas minhas costas. E se der errado, sou eu. Então eu não quero. Não quero de forma nenhuma. Aí ele disse, olha, você fica, você termina seu mestrado, você não precisa trabalhar do tanto que você trabalha. Porque a secretaria ela está organizada. Eu disse, mais um motivo para eu sair. A secretaria está em ordem. O trem, eu disse até a ele, o trem está em cima do trilho, é só empurrar. Bota uma pessoa da sua confiança que resolve. Aí ele, não, eu disse, tá bom. Então, para encerrar, eu vou conversar. Ele disse, você escolhe sua executiva. Porque eu reclamei que não tinha executiva, que eu levava a pessoa nas costas esse período todo. Aí ele disse, você é que vai indicar a executiva. E lá tem muitos assessores, você sofre muito respondendo processo porque não podia, e também os assessores todos queriam ir embora porque todo mundo recebia gratificação, os meus assessores não recebiam as gratificações que os outros recebiam. Ele insistiu e ele... Insistiu muito.
Aí eu fiquei de dar a resposta, ele foi me colocou na transição e depois disse, fique 1 ano. Aí foi o acordo que eu fiz com ele. O acordo era esse, ficar 1 ano. Por insistência dele. Por insistência dele. Por insistência dele. E aí ele veio com aquela história, é um projeto, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom. Perfeito. Teve a festa, você sabe dizer como é que ela foi? Eu perguntei, né? Mas se não foi Ivan Buriti ou foi Laura que financiou essa festa? Não, você não sabe dizer, né? não sei dizer. Não sei dizer se foi feita pelo Palácio, eu não sei. Ok. Não sei como foi feito. Começou 2019. Né? Aí a festa, você até não. Você falou que você não quis. Pouco participei. Pouco participou. Mas aí começou a gestão e começou o calor da investigação do Rio. Né? Aí, e ainda tinha um cheque faltando. 2. 2 cheques. Ainda tem. 2 cheques faltando. Você procurou o João? Procurei. Diversas vezes. Certo. Diversas E a partir vezes. de janeiro. A partir de janeiro. E o que é que... Dizendo a ele que se precisava pagar esses cheques. E que esses cheques precisavam serem pagos. E que como era que se fazer para pagar esses cheques. E doutor, o que me fez, além da insistência dele de ficar, o que me fez ficar, porque eu sabia que eu ia correr atrás e ia ter esses cheques de volta. E que eu não tinha nenhuma dúvida, pagamento do cheque, eu pedi exoneração e ia embora. Foi o que mais me prendeu, foi isso daí. Porque é aquela história, rei morto, rei posto. Eu não ia ser nem recebida. E Leandro me dizia isso todos os dias, Livânia, você, cuidado no que pode acontecer. Era isso. Aí, vou contar o que aconteceu para esses 2 cheques. Para pagar. Existia uma licitação de um presídio. Eu acho que ainda existe, eu não sei. Se já terminou, como terminou. E essa licitação desse presídio, se tinha uma história que era uma empresa que era para vir de São Paulo, não sei o quê, e quem era essa empresa? O dono da Contérmica, que era quem avaliava esses empréstimos, porque eu nunca tive contato com o Hugo. O dono do dinheiro que emprestava os cheques. Então, Alexandre Mozinho, que é o dono da Contérmica, me procurou e disse que esses 2 cheques ficariam resolvidos caso ele ganhasse a licitação do presídio. Esse presídio, você sabe onde ele fica? Acho que é Solânia. Não sei se começou ainda, não. Não sei se começou, não. Houve uma licitação em dezembro, a licitação foi revogada, porque o Ministério da Justiça não acatou do jeito que estava. Essa licitação começou de novo. Foi realizada o início dela no dia 4 de fevereiro de 2019. Alexandre Mozinho se encontrava em Miami justamente com o dono dos cheques. Lá. O dono dos cheques tem um endereço em Miami. Eu soube através de Alexandre Mozinho, porque ele me disse que tinha esse endereço lá. E os 2 estavam lá, segundo ele, coincidentemente. Foi quando saiu a prisão de Leandro. Eu fui mais uma vez a João e disse a João, eu já estou complicada demais. E disse mais a ele, eu não sei qual a parte que vocês não entenderam ainda. Se eu cair, cai todo mundo. Então, resolva os problemas do meu chefe. Resolva, lá na Suplan, essa licitação, porque ele disse que se ganhasse essa licitação, os cheques estavam quitados. E aí? Você sabe o resultado disso? Eu não sei o resultado disso, dessa licitação, porque eu não tive mais acesso à internet. Eu não quis mais acessar a internet, eu só ficava com o celular, não quis mais saber disso. Mas a proposta real e concreta é essa.
E João, você disse que ia resolver. Disse que ia resolver e que podia ficar tranquila. Essa ida do Alexandre para encontrar com o Hugo lá em Miami, né? Quem falou isso foi o próprio Alexandre? Foi o próprio Alexandre. Ele tem costume. Ele tem uma filha que mora lá. Certo. E eles têm, porque se conheciam, eles tinham contato, você sabe dizer? Com o Hugo? É. Sim. Eles sempre, Sim. sempre conversavam. Sempre conversavam. É possível que esse cheque, o Alexandre já tenha comprado esse cheque, de Hugo? Não sei. Não sei se é possível. O que eu sei, dito pelo próprio Alexandre, é que esses meus 2 cheques que ainda estavam aqui, quando o Leandro foi preso, o Hugo estava em Miami, pediu para que o filho dele fosse levar. Lá em Miami, eles temiam uma busca e apreensão na casa deles, porque daí ele já tinha conhecimento que Leandro tinha já conversado, feito a colaboração, e aí eles tiveram conhecimento disso, e aí levou esse cheque, porque eles disseram que lá em Miami não tem quem pega o cheque. Perfeito. Então, essa questão dos cheques ficou assim. Ficou assim. E João tinha pleno conhecimento. E João falou com a pessoa da Suplan para resolver as coisas também. Foi a última conversa que eu tive com o João. E os pagamentos da Grafset, Liga pela Paz, da Educação, teve algum pagamento em 2019, antes de estourar mesmo? Da Grafset, até onde eu sei, dito por Vladimir a mim, de que ele estava fazendo repasse do final de dezembro para janeiro. Se ocorreu, eu não sei, porque eu não tive mais contato com o Ivan. Certo. Eu não tive mais contato com o Ivan. Seria interesse do Ivan. E eu também não sei se ele fez o repasse para a Laura, porque eu também não tive mais contato com a Laura. Perfeito. Com Laura. Mas, João, você não sabe dizer se João foi avisado nesses pagamentos? Não. Não sei. Teve algum pagamento já, além desses, que sem ser da educação, de outra coisa da saúde, construtora, algum outro pagamento a partir de 2019? Não. Você se lembra? Que eu lembre, não. Perfeito. Que eu lembre agora, não. Agora, vamos voltar à questão da Cruz Vermelha. Sim, ainda falta a gente discutir, que é aquela coisa que você falou, que João questionou, voltando agora de novo para 2018, ou foi 2019, João questionou as OS. Sim. Por conta do gênero. Isso foi quando? Foi na transição. Foi na transição. E também quando ele recebeu o relatório da intervenção. Quando que foi acho que foi em março, no início de março. No início de março. É. Aí o que foi que ele chamou você para questionar as OS? Não, tava todo mundo na reunião. Tava eu, tava a Valdson, tava a secretária de saúde, tava Gilberto Carneiro, o procurador, tava Gilmar Martins, o controlador, que ele queria que o governo decidisse o que era que ele iria fazer. E aí, como já se estava em andamento e já estava para ser assinado no dia 13 de março o TAC com o MP, aí ele disse, agora eu vou ficar mais tranquilo, porque com o TAC vai se cumprir justamente o que o TAC vai dizer. Tá, mas teve um episódio que você falou que ele questionou e você disse, olha, quem pagou a campanha foi a OS e quem pagou o seu dinheiro foi... Na primeira reunião da transição em que ele me chamou para entrar antes. Sim. Ele disse, o que é essa questão aí dessas OS? Isso foi então o quê? Início de outubro? Início de outubro. Eu acho que ele descansou uns 3 dias e ele correu muito porque tinha uma viagem. Mas foi no mês de outubro. Aí ele disse, eu vou resolver essa questão de OS
porque essas coisas não vão ficar desse jeito. Eu disse, João, eu preciso lhe informar uma coisa. Aqueles 120 mil que você recebia mensalmente, que Deus Deusdete recebia, foi a Cruz Vermelha que deu. A Cruz Vermelha, no início de agosto, Leandro foi lá e recebeu 900 mil, que foi pago, aí eu discriminei a quem tinha sido pago. Weber, José Nilson e Henrique da Prática, certo. Que era coisas da sua campanha. E teve Júnior de Som também. E Júnior de Som foi feito uns depósitos para ele de lá. E 2 ou 3 dias antes da eleição foi entregue 300 mil, que foi com que foi pago fiscais e foi pago o dia que se chama. Então, assim, tu não aperta muito o pé no acelerador, não, porque foi na sua campanha. Não foi para trás, não. Foi na sua. Então, assim, eu não estou aqui para defender a OS, eu não estou aqui, mas eu quero lhe dizer que tem isso, e aí você cuidado, porque você, escuta muito o que vem de fora e você precisa escutar o que realmente acontece. Perfeito. Aí foi isso que então, aconteceu. E ele sabia disso quando chegou em janeiro, né? Sabia. Como também teve um episódio do tópico que eu já falei, que fui para Lisboa para resolver as questões que eu falei já no tópico. Quando eu estava lá, o genro dele estava encaminhando mensagem direto para Daniel. E que Daniel perguntou a mim se poderia falar com o genro dele. Eu disse, procure saber o que é que ele quer. Então, o genro dele tinha contato com o Daniel. Mas não sabia da sua viagem para acertar os valores? Não. E essa discussão do metropolitano, assim, foi provavelmente entre Ricardo e João. Como é que se definiu que o IPSEP ia pegar o metropolitano? Não, o João não tinha conhecimento disso, não. Não tinha conhecimento? Foi mesmo o Ricardo na época dele mesmo? Foi na época dele. Tá. Exatamente. Aí chegou janeiro, né? Uhum. Começaram os questionamentos com relação às OS. Uhum. O que é que João não queria fazer? Aí ele já estava mais manso, né? Ele queria só que se organizasse as coisas, que mostrasse a ele como era que as coisas aconteciam. Organizar essas coisas com relação e também com a prisão de Daniel, se ficou assustado, né? Porque o governo, de qualquer forma, logo no início do governo dele, como era que ele disse, como é que eu ganho uma campanha da forma que eu ganhei e desse tanto de problema na minha mesa para eu resolver. Então, assim, aí ele já não tinha nenhuma opinião, pelo menos que eu ouvi, se deixava OS, se tirava OS, o que era que fazia OS. Quando eu ouvi essa pergunta, foi nesse período anterior ao dia do TAC com o MP, em que ele perguntou ao governo o que era que se fazia, se tirava as OS ou se deixava, e aí foi levantada a questão que eu já falei no outro tópico, da questão dos servidores. Certo. Mas pode falar novamente aqui nesse contexto. Não, a questão lá na hora da reunião, quando ele perguntou, eu me senti que não podia falar logo em primeiro lugar, mas aí foi se falado, disse que só tinha um grande problema de tirar a OS. Era a questão da lei de responsabilidade fiscal. E também a secretária, tecnicamente, ela disse que naquele momento era impossível, porque a secretaria não estava preparada para atender aos hospitais de complexidade tão alta, por falta de servidores, porque no Estado não poderia se contratar sem ser por concurso público e gestão. Não houve questionamentos por conta das indicações políticas dos funcionários das OS também, não? Não. Mas indicações políticas. O próprio João, por metropolitano, ele mandou listas. Depois de eleito? Não, antes de ser eleito. Antes de ser eleito. E depois de ser eleito, ele fez alguma modificação? Não. Eu tenho conhecimento, não. Certo. Mas antes ele mandou listas para o Hospital Metropolitano. Como também teve a lista dos deputados e que não entrou o pessoal, tendo em vista o que eu discorri no outro tópico, mas vou esclarecer aqui, que as pessoas da lista, inclusive da lista dele, não estava
não atendia aos requisitos do processo seletivo. Perfeito. Última pergunta, né, para a gente fazer todos os esclarecimentos. Você foi para Portugal, você acertou que ia ser R$500 mil de propina mensal, o metropolitano junto com o trauma. E precisa de Cruz Vermelha, né? Porque tem uma Manguá também que, querendo ou não, era uma fonte. Né? Aí, esse valor, João tinha conhecimento que ele existia? Não. Só o mensal? Nenhum mensal ele tinha? Nenhum mensal ele tinha conhecimento. Ele só tinha conhecimento que pagou ele... Ele tinha conhecimento que a Cruz Vermelha dava dinheiro. Certo, mas ele tinha conhecimento que a Cruz Vermelha dava dinheiro, mas não tinha conhecimento do valor específico. Não. E nem nessa viagem ele tinha conhecimento que eu tinha ido e certo. que era para tratar disso. Eu fui para tratar porque conversei com o governador atual da época, Ricardo Coutinho, foi uma determinação dele para que eu fosse para saber, ele fora do governo, e já que eu não ia ficar no governo, com quem ia ser, para quem ia ser repassado esse dinheiro. Acho que nós encerramos, né? Sim, Deusdedito Queiroga continuou como secretário de Recursos Hídricos, não foi? Ainda está, pelo menos que eu tenho conhecimento. Você falou um momento assim que não vai ensinar o professor. Eu não sei se você estava se referindo a João ou a Deusdedito. A Deusdedito, porque Deusdedito já foi deputado estadual. Certo. Ele, na época, foi muito bem votado e, assim, foi candidato a prefeito de Souza. Certo. E ele sabe é como claro funciona. que ele sabe como funcionam as coisas. Tá, ok. Perfeito. Vou encerrar aqui.